Olá, pessoal! Sabem aqueles momentos em que as pessoas se sentem inconformadas e que até exclamam dizendo: "Eu não me conformo com isso"? Você já usou essa frase? Usou nos últimos dias? Ouviu alguém dizer isso? "Eu não me conformo"? Eu quero convidar você agora a pensar nessas palavras: conformar ou o oposto dela, inconformar. Só que, ao usar essas palavras, conformar e inconformar, quero usar uma terceira palavra, que vocês vão perceber que tem relação direta com essas duas. É a palavra transformar. Percebam, vou colocar aqui essas duas palavras, conformar e transformar. Deixo sublinhado aí para vocês visualizarem. A relação é a palavra formar. Conformar é estar de acordo com uma forma, com um padrão. Transformar é mudar esse padrão, transformar para uma outra forma, um outro jeito. Toda vez que usamos a palavra transformação, e eu quero trazer essa reflexão dentro dessa temática, um exemplo bem clássico e até óbvio é o das borboletas, né? Deixa eu colocar aqui um ciclo das borboletas, que são um exemplo de transformação. Por quê? Muitos de vocês devem saber e lembrar, a borboleta inicialmente é apenas uma lagarta, passa depois por um período de casulo e depois então ela se transforma numa borboleta. Absoluta transformação. Agora percebam dentro do tema que eu coloco, desta forma, desse padrão, que literalmente muda no exemplo da borboleta. Uma transformação verdadeira. Agora, atento e convidado a refletir sobre essas palavras, conformar e transformar, acompanhe o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu baseio também essa mensagem, junto com o texto de Mateus 16. Olha só, pensando nessas palavras, como esse texto se apresenta. Acompanhem aí, olhem com atenção. O texto diz assim, na linguagem revista e atualizada: não vos conformeis, a palavra conformar, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Perceberam? Transformai-vos. A palavra conformar e reformar nesse versículo. Eu vou ler também na Nova Almeida atualizada, que diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, a forma desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sobre esse texto queremos refletir junto com Mateus 16, 21 a 28. Percebam então o tema latente aqui da transformação. Jesus veio para promover transformação. Ele nos convida a não nos conformarmos com os padrões desse mundo. E Ele próprio vem promover uma transformação. Aliás, vocês lembram qual foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou? Lembram? Pensem aí. De acordo com o livro de João, o primeiro sinal de Jesus é quando Ele transformou, numa festa de casamento, água em vinho. Transformou. Um momento de carência, de dificuldade, Ele transforma em alegria, em festa. Jesus veio, sim, promover transformação, mas o plano da salvação previa uma transformação maior. Transformar morte em vida. Transformar, de certa forma, que vencesse o pecado para dar perdão. E percebam, irmãos e irmãs, que nessa busca é que Jesus assumiu a forma humana. Usando aí a palavra forma, já que eu antes destaquei, né? Assumiu a forma humana. O Verbo se fez carne. Deus assumiu a forma, nasceu como uma pessoa, não só no formato verdadeiro homem, Jesus Cristo. Por que Ele fez isso? Porque Deus, em sua justiça, não se conforma com o mal. O mal precisa ser punido. E
para proporcionar transformação e graça, Jesus, em amor, assumiu a forma humana para sofrer sobre si a ira e a condenação pelo pecado, tomar sobre si o nosso pecado e nos dar perdão, vida e salvação, transformar as coisas. Gente, esse plano do nosso Senhor e Salvador está muito bem descrito em várias situações da Bíblia. Agora, curiosamente, em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 28, nós temos isso de maneira assim evidente. O que acontece? Jesus acabou de deixar muito claro aos discípulos que ele era o Cristo, o prometido do Antigo Testamento. Mas no versículo 21, ele começa a explicar algo que percebeu que os discípulos não tinham entendido. Ele diz: é necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja entregue nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos, dos líderes religiosos, seja preso, morra e ressuscite no terceiro dia. Quando Jesus mostra esse plano de salvação tão evidente, mas que passa pela cruz, Pedro chama ele num canto e diz: Jesus, não, isso não é para ti. Tu não precisa passar por esse sofrimento. Não precisa passar pelo sofrimento. Vamos direto para o trono da glória. E Jesus ali diz para ele: arreda-te, Satanás. Porque tu está pensando na forma, no padrão humano, e não como Deus pensa. Na forma que Deus pensa. Vejam, de novo, esse tema que eu convido vocês a refletir nessa linha de pensamento está junto aqui. Está pensando na forma humana e não na forma divina, no plano divino. Jesus falava sobre a necessidade de ele carregar a sua cruz, de ele seguir para Jerusalém, de ele consumar o seu plano lá no Gólgota, em nosso favor. E quando ele diz arreda-te, Satanás, ecoa já as várias vezes em que o diabo tentou afastar Jesus desse plano. Sabe, lá em Mateus 4, quando a gente lê a tentação de Jesus, o diabo propõe um outro caminho. Jesus está começando o seu ministério e a sua caminhada até o Gólgota, até a cruz. Mas o diabo diz: não vale a pena tu sofrer pelos pecadores, não vale a pena. Olha, vamos fazer diferente. Está com fome? Transforma essas pedras em pães, diz o Senhor Jesus. Olha só, se eu falei em transformar, em conformar, aqui o diabo propõe que haja uma transformação. Ele propõe transformar as pedras em pães. Mas Jesus aqui não o faz. Vejam, Jesus que veio transformar as coisas, não transforma as pedras em pães. Por quê? Ele não o faz porque ele tinha um caminho de cruz. Ele se conformou à cruz, ao plano que ele tinha para cada um de nós. E assim, ele já desafia e dá a real para os discípulos e para cada um de nós. Ele nos diz: se alguém quer ser meu seguidor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Percebam, Jesus aqui deixa claro um caminho, um princípio, uma forma, um padrão da gente viver a nova vida em Cristo Jesus. É uma vida de amor, serviço, sacrificial. Nos oferecemos como um culto racional, diz Romanos 12:1, para uma nova vida. Assim como Pedro foi uma pedra no caminho de Jesus ali, muitas vezes teremos amigos e situações do padrão mundano tentando nos desviar. Porque o padrão humano mostra uma individualidade, um egoísmo, uma imoralidade sexual. E é muito fácil a gente se acostumar com isso. Todo mundo faz e entramos nesse padrão. Mas Jesus nos propõe uma caminhada no padrão divino, nessa mudança divina. E é bem interessante, irmãos e irmãs, que Romanos, capítulo 12, coloca então uma linha de ação para a gente e dá vários conselhos sobre como agir essa nova vida. Eu quero mencionar alguns desses conselhos de Romanos 12. Ele diz:
Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Olha só. Às vezes, no padrão humano, as pessoas parecem se alegrar quando alguém cai em pecado. Ele diz, não, não façam assim. Ele coloca outras situações. Paciência na tribulação. Ele convida a gente a ser hospitaleiro, a receber bem os outros. Ele convida a gente por exemplo, agirmos como se o outro fosse mais importante. O texto diz assim, considerem o outro mais importante que você. Sirva em humildade. Uma palavra bem prática que Romanos 12 diz assim, façam as coisas com zelo e não sejam preguiçosos. Exemplo prático, pessoal. Palavra de Deus essa. Não sejam preguiçosos. É um padrão, é um hábito na forma humana. Como assim? Será verdade? Será tão difícil assim? É sim, pessoal. Se você pensarem bem, o hábito da preguiça é eu colocar-me numa posição assim de que, deixa que os outros fazem. Vejam, notem, eu me importo pouco com as coisas dos outros. Se eu me coloco um ativo para ajudar, é um padrão de serviço divino, genuíno. Isso é muito importante na prática, muito importante. Porque se o padrão que a gente considera pecaminoso é a imoralidade sexual, a corrupção e outras coisas, lembrem-se que a falta de amor é o maior pecado. Quem não ama não conhece a Deus. E uma vida ativa de serviço é uma vida de amor. E o texto ainda lá em Romanos 12, versículo 21, diz, não paguem o mal com o mal, mas vençam o mal com o bem. O padrão humano, gente, é toma lá da cá, é vingança. Mas Jesus nos convida a viver num outro padrão, a vencer o mal com o bem. E esse é o conceito da graça. Sim, da graça. Porque se Deus fosse pagar o nosso mal com o mal, estávamos perdidos. Assim, Ele nos convida a sermos misericordiosos com os outros. É essa misericórdia, é essa graça divina que é o elemento realmente que transforma as coisas, que nos dá forças para não nos conformarmos com a maldade e transforma o nosso ser. E aí, gente, a gente pode dizer como Paulo, lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida transformada, eu posso agir segundo o seu amor. Um desafio para todos nós, irmãos e irmãs, que por vezes temos que nos conformar com nossa cruz, nos inconformar com as injustiças contra o próximo, esperando a perfeita transformação. E é essa a nossa esperança. 1 Coríntios 15 diz que, mediante o plano consumado na cruz, um dia, quando Jesus voltar, todas as coisas serão transformadas. 1 Coríntios 15 diz isso, que aquilo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. Aquilo que se corrompe precisa se vestir com o que não pode morrer. Então, tragada será a morte pela vitória, transformada todas as coisas. Não haverá mais dor, sofrimento, porque tudo será transformado. Esse é o plano de Deus para nós. Ele nos transforma, nos perdoa e nos direciona para, enquanto não chegar esse dia de transformação completa, seguirmos carregando nossa cruz e promovendo transformação pela sua graça e pelo seu amor. Que assim seja na minha vida, na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.